Vamos iniciar então a nossa apresentação. Manufatura de novos substratos de antenas e as antenas, né? E suas aplicações, visando a conectividade, telefonia 5G, internet das coisas, Internet of Things, IoT e New Wi-Fi. Meu nome é Antônio Evangelista. Então, a estrutura da nossa apresentação, iniciaremos abordando as antenas planares, especialmente as antenas de microfita. Depois, os substratos utilizados nessas antenas, seus tipos, formas de obtenção, e depois os métodos de fabricação das antenas de microfita, processos químicos, processos mecânicos, processos alternativos, e, por fim, as aplicações dessas antenas visando a conectividade com New Wi-Fi, com telefonia 5G, internet das coisas e uma exemplificação através das antenas vestíveis. Então, as antenas planares de microfita, a figura representa essas antenas na parte superior e na parte inferior, metal, e no meio, o substrato em dielétrico. O desenho da antena propriamente dito é a parte superior, é o PET, né? E a parte inferior, o plano terra, vai ajudar ali na propagação das ondas eletromagnéticas, direcionando essas ondas eletromagnéticas. Okay? Vantagens desse tipo de antena: tamanho reduzido, baixo custo, fabricação simples, fácil instalação. Desvantagens ligadas ao desempenho: largura de banda limitada, baixo ganho, baixa potência. Né? Inclusive, essas desvantagens podem inviabilizar a aplicação dessas antenas. Então, você tem que trabalhar nessas antenas, modificando o seu desenho, por exemplo, com estruturas metamateriais, por exemplo, ou trabalhar no substrato, para que você consiga mitigar essas desvantagens e ter um bom desempenho desse tipo de antena. Tá? Os substratos utilizados nessas antenas, eles podem ser de polímero, geralmente é utilizado PTFE, politetrafluoretileno, mas esse tipo de substrato, ele apresenta perdas elevadas em alta frequência. E quando você quer uma alta taxa de transmissão, uma alta velocidade, você vai trabalhar em alta frequência. Os substratos cerâmicos envolvem maiores custos, mas bom desempenho em alta frequência. Os substratos como tecidos, utilizando, por exemplo, em roupas vestíveis, eles apresentam perdas elevadas e pequenas permissividades, ou seja, um desempenho em alta frequência também não muito bom, mas tem a imensa vantagem ali de estar acoplado ao usuário, né? E depois nós vamos ver uma exemplificação disso. Como exemplo, vamos colocar o substrato de dióxido de titânio, TiO2, num trabalho que foi desenvolvido durante o meu doutorado na UFOP, na pesquisa realizada no Laboratório de Eletroquímica e Difusão. A primeira questão foi a escolha do óxido, do pó. Escolhemos o dióxido de titânio por razões de custo, de inércia à saúde, né? Depois de escolhido o pó, ele tem que ser preparado, ele tem que, num processo de maceração, adicionar elementos ligantes, foi adicionado o PVA, né? E depois de preparado o seu óxido, você leva ele a uma matriz, depois essa matriz você leva a uma prensa onde o material ele é conformado, ele adquire a sua forma, que é uma forma de um disco. Né? Depois esse corpo verde é levado ao forno, trabalhamos aí em temperaturas altas de 1.200 a 1.350 graus, e a queima, o processo de sinterização durando de 4 horas a 12 horas, para finalmente o seu óxido se transformar no seu material cerâmico, que é exemplificado aí nas figuras de A a G. Né? Essas figuras, inclusive, têm tamanhos um pouco diferentes, porque quanto maior a temperatura e o tempo de sinterização, menor são as dimensões, a sua estrutura ela encolhe um pouco. Né?
Então, os substratos obtidos estão aí nas figuras, em formato de disco, e eles apresentaram boas propriedades físicas, tamanho de grão dentro do esperado, variabilidade do tamanho de grão também, e o que proporcionou uma boa dureza, uma resistência mecânica boa, né? E as características eletromagnéticas também foram boas. Conseguimos muito alta permissividade da ordem de 50, 80, εr, 50, 80. Isso te traz uma possibilidade de diminuição das dimensões da antena. Então, uma antena que era muito grande, ela pode ser diminuída. E isso é uma vantagem muito grande também. A perda eletromagnética também foi baixa, isso é muito bom também, e o custo também foi baixo, a gente vai fazer aqui uma análise desse custo, né, comparando com o FR4 e o Duroid, que são dois substratos comerciais muito utilizados, né. Vocês podem ver na última coluna da tabela o custo comparativo entre o dióxido de titânio, o FR4 e o Duroid. O dióxido de titânio foi um pouco mais, isso por centímetro quadrado, ele foi um pouco mais caro do que o FR4, mas lembrando que ele, em alta frequência, tem um desempenho melhor. E se comparado com o Duroid, que também tem um desempenho bom em alta frequência, ele foi aí 10 vezes mais barato, ok? E sempre lembrando que, adicionalmente, por apresentar um εr muito alto, o dióxido de titânio permite que as antenas sejam menores, e isso agrega uma vantagem muito grande também. Agora, a manufatura das antenas. Em cima do seu substrato, você fabricar a sua antena, né? Pode ser feito por processo químico, processo mecânico, processo alternativo. Processo químico pode ser serigrafia, onde você usa uma tinta resistente à corrosão para criar a máscara de proteção sobre o cobre e fazer o desenho que você quer da sua antena. Pode ser por fotogravação, onde você usa uma fotomáscara e um revelador para remover essa máscara que é sensível à luz ultravioleta, né? Fazendo também o desenho da sua antena. Pode ser através de um processo mecânico, um fresamento. Você utiliza uma máquina de prototipagem com brocas, né? Então você vai desbastar o metal onde você não quer, fazendo o desenho da sua antena, certo? Pode ser utilizado também processos alternativos, como deposição por evaporação, a máquina de vácuo, um canhão de elétrons, você evapora o cobre, você coloca ali o seu substrato com uma máscara negativa, pode ser em papel, feito por corte a laser, e aí o cobre vai se depositar sobre o substrato e formar o desenho da sua antena, né? Pode ser por deposição catiônica, você pode, a partir de uma impressora 3D, fazer o desenho da sua antena e levar isso num banho, e através de deposição catiônica você dá o recobrimento de cobre ali, formando o desenho da sua antena. Então são formas de manufatura das suas antenas. Aí então as aplicações, na primeira figura, diversos tipos de antenas utilizados, lembrando que a gente está dando ênfase às antenas de microfita, que são utilizadas, por exemplo, em smartphones, como é apresentado na segunda figura. Aplicações, então, dessas antenas de microfita. Sem dúvida nenhuma, o tráfego da internet está e será dominado por aplicativos com requisitos intensivos de recursos da rede e de interação, né? Com aplicações como realidade aumentada, visão computacional em tempo real, vídeo 3D envolvente e interativo, que são os hologramas, né? Esses aplicativos, né, com execução em nós de nuvem, distribuídos e acessados remotamente. Ou seja, um grande número de dispositivos interconectados e necessitando de alta taxa de transmissão para essa troca desses dados, né? Ou seja, é o ambiente, é o cenário da internet das coisas, do IoT, né?
Para suportar o IoT, você precisa de uma telefonia celular 5G de alta taxa de transmissão. Okay? Num ambiente de LAN, você vai precisar de um new Wi-Fi com altas taxas de transmissão também. E uma aplicação disso, as antenas vestíveis que nós vamos ver ao final. Ou seja, necessidade de altas taxas de transmissão e grande área de cobertura. Isso introduz um componente crítico, que é o ponto final, que é o usuário. Então, uma antena de alta eficiência, como as que estamos propondo, vai ajudar nesse cenário, né? E garantindo também uma eficiência energética. Aí é só um exemplo de uma antena de New Wi-Fi. E aqui um exemplo de aplicação, onde nós temos aí uma jaqueta em amarelo. Essa jaqueta tem um arranjo de antenas de microfita, um arranjo MIMO, inclusive, que pode ser Multiple Input, Multiple Output, né, onde garante uma eficiência ainda maior. Então, esse arranjo de antenas de microfita aí estão na jaqueta, né, e estão monitorando, por exemplo, funcionamento pulmonar, funcionamento cardiovascular, né, eletrocardiograma feito sempre em tempo real. Então, esses dados, né, podem ser exibidos em dispositivos inteligentes como relógios, óculos, né, tablets, smartphones, né, e esses dispositivos então vão fornecer essas informações diretamente ao usuário em tempo real, ao paciente, né, no caso, em tempo real, ok? Isso pode ser feito via cabo, USB 3.1, com alta taxa de transmissão, ou via uma interface aérea, e talvez fosse uma solução melhor, né? E também esses dados vão ser enviados para a nuvem, né? Para um conjunto de servidores. E aí você vai utilizar a telefonia 5G, porque você precisa de alta taxa de transmissão. É uma massa de dados muito grande. Então, esses dados coletados em tempo real serão transmitidos para servidores na nuvem. E os médicos terão acesso a esses dados, à consolidação desses dados, e, inclusive, poderão tomar ações corretivas e enviar para a sua jaqueta, né, com o conjunto de antenas. Então, todo esse cenário aí é uma aplicação de tudo que nós falamos aqui anteriormente, ok? Aí são as referências utilizadas, sendo a primeira referência, inclusive, um artigo que foi escrito em cima do substrato de dióxido de titânio e foi publicado numa revista internacional. E as outras referências, ok? Agradeço muito o interesse e até mais.